Subtítulo: Constituição e Hereditariedade. Em primeiro lugar, cabe mencionar aqui a diversidade inata da constituição sexual, em que provavelmente recai o peso principal, mas que, como é compreensível, só pode ser deduzida de suas manifestações posteriores. E mesmo assim, nem sempre com grande certeza. Concebemos essa diversidade como uma preponderância desta ou daquela das múltiplas fontes de excitação sexual. E cremos que tal diferença entre as disposições deve expressar-se de alguma maneira no resultado final, mesmo que este se mantenha dentro das fronteiras da normalidade. Sem dúvida, é concebível que haja também variações na disposição originária que levem necessariamente e sem a ajuda de outros fatores à configuração de uma vida sexual anormal. Poder-se-ia descrevê-los como degenerativos e considerá-los como a expressão de uma deterioração hereditária. Nesse contexto, tem um fato notável a relatar. Em mais da metade dos casos de histeria, neurose obsessiva, etc., que tive em tratamento terapêutico, pude demonstrar com certeza que o pai sofrera de sífilis antes do casamento, quer se tratasse de tabes ou paralisia progressiva, quer a doença luética fosse indicada de algum outro modo pela anamnese. Quero observar expressamente que as crianças posteriormente neuróticas não traziam em si nenhum sinal físico de sífilis hereditária, de modo que justamente sua constituição sexual anormal é que devia ser considerada como a última ramificação de sua herança sifilítica. Embora eu esteja longe de afirmar que a descendência de pais sifilíticos é a condição etiológica invariável ou imprescindível da constituição neuropática, não creio que a coincidência por mim observada seja acidental ou sem importância. As condições hereditárias dos perversos positivos são menos conhecidas, pois eles sabem furtar-se à investigação. Ainda assim, há boas razões para supor que o que é válido para as neuroses também o seja para as perversões, e que não raro se encontram numa mesma família a perversão e a psiconeurose, distribuídas de tal modo entre os dois sexos que os membros masculinos ou um deles são perversos positivos, enquanto os membros femininos, em consonância com a tendência de seu sexo ou recalcamento, são perversos negativos, ou seja, histéricos. Travessão, uma boa prova das relações essenciais por nós descobertas entre os dois distúrbios. Subtítulo: Elaboração ulterior. Por outro lado, não se pode defender o ponto de vista de que a conformação da vida sexual ficaria inequivocamente determinada com a instauração dos diversos
componentes da constituição sexual. Ao contrário, o processo de determinação prossegue e surge outras possibilidades, conforme as vicissitudes por que passam as correntes tributárias das sexualidades provenientes das diversas fontes. Obviamente, é essa elaboração ulterior que decide em termos definitivos, enquanto o que se poderia descrever como uma constituição idêntica, que pode levar a 3 desfechos diferentes. 1. Quando todas as disposições se mantêm em sua proporção relativa, considerada anormal, e são reforçadas com o amadurecimento, o desfecho só pode ser uma vida sexual perversa. A análise dessas disposições constitucionais anormais ainda não foi devidamente empreendida, mas já conhecemos casos facilmente explicáveis mediante tais hipóteses. Os autores opinam, por exemplo, que toda uma série de perversões por fixação teria como pré-condição necessária uma debilidade inata da pulsão sexual. Expressa nessa forma, tal colocação me parece insustentável, mas ela passa a fazer sentido quando se pensa numa debilidade constitucional de determinado fator da pulsão sexual, qual seja a zona genital, zona esta que assume posteriormente a função de conjugar num todo cada uma das atividades sexuais isoladas, tendo por alvo a reprodução, abre colchetes. Quando a zona genital é fraca, fecha colchetes. Essa conjugação exigida na puberdade está fadada a fracassar, e o mais forte dentre os demais componentes da sexualidade impõe sua prática como uma perversão. Subtítulo: Recalcamento 2. Produz-se um desfecho diferente quando, no curso do desenvolvimento, alguns componentes que tinham força excessiva na disposição passam pelo processo de recalcamento, sobre o qual devemos insistir em que não é equivalente a uma supressão. Nesse caso, as excitações correspondentes continuam a ser produzidas como antes, mas são impedidas por um obstáculo psíquico de atingir seu alvo e empurradas para muitos outros caminhos, até que se consigam expressar como sintomas. O resultado pode aproximar-se de uma vida sexual normal, travessão. Restrita na maioria das vezes, travessão, mas complementada pela doença psiconeurótica. São justamente esses os casos em que se tornaram familiares para nós através da investigação psicanalítica dos neuróticos. A vida sexual dessas pessoas começa como a dos perversos e toda uma parte de sua infância é ocupada por uma atividade sexual perversa que ocasionalmente se estende para além da maturidade. Produz-se, então, por causas internas, travessão, em geral antes da puberdade, mas, vez por outra, até mesmo depois dela, travessão, uma reversão devida ao recalcamento, e a partir daí a neurose toma o lugar da perversão.
sem que se extingam os antigos impulsos. Isso faz lembrar o provérbio, abre aspas, Junge hu out beschwester, fecha aspas, só que nesse caso a juventude foi curta demais. Essa substituição da perversão pela neurose na vida de uma mesma pessoa, assim como a já mencionada distribuição da perversão e da neurose entre os diferentes membros de uma mesma família, é coerente com a concepção de que a neurose é o negativo da perversão. Subtítulo: Sublimação. 3. O terceiro desfecho da disposição constitucional anormal é possibilitado pelo processo de sublimação, no qual as excitações hiperintensas provenientes das diversas fontes da sexualidade encontram escoamento e emprego em outros campos, de modo que de uma disposição em si perigosa resulta um aumento nada insignificante da eficiência psíquica. Aí encontramos uma das fontes da atividade artística, e conforme tal sublimação seja mais ou menos completa, a análise caracterológica de pessoas altamente dotadas, sobretudo as de disposição artística, revela uma mescla em diferentes proporções da eficiência, perversão e neurose, uma subvariedade da sublimação talvez seja a supressão por formação reativa, que, como descobrimos, começa no período de latência da criança e, nos casos favoráveis, prossegue por toda a vida. Aquilo a que chamamos caráter de um homem constrói-se, numa boa medida, a partir do material das excitações sexuais e se compõe de pulsões fixadas desde a infância, de outras obtidas por sublimação e de construções destinadas ao refreamento eficaz de moções perversas reconhecidas como inutilizáveis. Por conseguinte, a disposição sexual universalmente perversa da infância pode ser considerada como a fonte de uma série de nossas virtudes, na medida em que, através da formação reativa, impulsiona a criação delas. Subtítulo: Experiências acidentais. Comparadas às descargas sexuais, às ondas de recalcamento e às sublimações, abre parênteses, sendo inteiramente desconhecidas para nós as condições internas destes dois últimos processos, fecha parênteses, todas as outras influências parecem bem menos importantes. Quem incluir os recalcamentos e sublimações na disposição constitucional e encará-los como manifestações vitais desta, poderá afirmar justificadamente que a conformação final da vida sexual resulta, acima de tudo, da constituição inata. Mas ninguém com algum discernimento contestará o fato de que, em tal cooperação de fatores, há também espaço para as influências modificadoras do que foi acidentalmente vivenciado na infância e depois. Não é fácil avaliar a eficácia dos fatores constitucionais e acidentais em sua relação recíproca.
Na teoria, sempre se tende a superestimar os primeiros. A prática terapêutica destaca a importância dos últimos, mas em nenhum caso se deve esquecer que existe entre ambos uma relação de cooperação e não de exclusão. O fator constitucional tende a guardar as experiências que o ponham em vigor. O acidental precisa apoiar-se na Constituição para ter efeito. Na maioria dos casos, pode-se imaginar o que se tem chamado de série complementar, na qual as intensidades decrescentes de um fator são compensadas pelas intensidades crescentes de outro. Mas não há razão alguma para negar a existência de casos extremos nos dois limites da série. Harmoniza-se ainda melhor com a investigação psicanalítica dar um lugar de destaque entre os fatores acidentais, as experiências da primeira infância. A série etiológica única decompõe-se então em duas, que podem ser chamadas de disposicional e definitiva. Na primeira, a constituição e as vivências acidentais da infância interagem da mesma maneira que, na segunda, a disposição e as vivências traumáticas posteriores. Todos os fatores nocivos ao desenvolvimento sexual externam seu efeito, promovendo uma regressão, um retorno a uma fase anterior do desenvolvimento. Prossigamos agora em nossa tarefa de enumerar os fatores que verificamos serem influentes no desenvolvimento sexual, quer representem forças eficazes ou meras manifestações delas. Subtítulo: Precocidade. Um desses fatores é a precocidade sexual espontânea, demonstrável com certeza pelo menos na etiologia das neuroses. Muito embora, tal como outros fatores, não seja por si só uma causa suficiente. Manifesta-se na interrupção, encurtamento ou encerramento do período infantil de latência. Converte-se em causa de perturbações por ocasionar manifestações sexuais que, pelo estado incompleto das inibições sexuais, de um lado, e por ainda não estar desenvolvido o sistema genital, de outro, só podem trazer em si o caráter de perversões. Essas tendências à perversão podem então permanecer como tais ou, instaurado o recalcamento, transformar-se em forças propulsoras de sintomas neuróticos. De qualquer modo, a precocidade sexual dificulta o desejável domínio posterior da pulsão sexual pelas instâncias anímicas superiores e aumenta o caráter compulsivo que, a parte isso, os substitutos, entre colchetes, Vertretungen psíquicos da pulsão reivindicam para si. A precocidade sexual a miúde ocorre paralela ao desenvolvimento intelectual prematuro e, como tal, é encontrada na história infantil dos indivíduos mais eminentes e capazes. Em tais condições, não parece tornar-se tão patogênica como quando surge isoladamente.
Subtítulo: Fatores temporais. Da mesma forma, exigem consideração outros fatores que, ao lado da precocidade, podem ser reunidos sob a designação de temporais. A ordem em que são ativadas as diversas moções pulsionais, bem como o lapso de tempo em que podem manifestar-se antes de sucumbir à influência de uma nova moção pulsional emergente ou a algum recalcamento típico, parecem filogeneticamente determinados. Todavia, tanto nessa sequência temporal quanto nessa duração, parece haver variações que devem exercer uma influência dominante no resultado final. Não é indiferente que uma dada corrente emerja antes ou depois de sua corrente contraída, pois o efeito de um recalcamento não pode ser desfeito. Cada desvio temporal na montagem dos componentes produz invariavelmente uma alteração no resultado. Por outro lado, as moções pulsionais, que emergem com intensidade especial, têm como frequência um decurso assombrantemente rápido, como, por exemplo, o vínculo heterossexual dos que depois se tornam homossexuais manifestos. Não há justificativa para o medo de que as tendências estabelecidas com mais violência na infância dominem permanentemente o caráter adulto. É igualmente esperável que elas venham a desaparecer, cedendo lugar a seu oposto, abre parênteses. Nicht lagen, fecha parênteses. Não estamos sequer em condições de fornecer indícios das causas dessas complicações temporais dos processos de desenvolvimento. Abre-se aqui o panorama de uma densa falange de problemas biológicos e talvez também históricos, dos quais nem ao menos nos aproximamos o bastante para travar batalha com eles. Subtítulo: Adesividade. A importância de todas as manifestações sexuais precoces é aumentada por um fator psíquico de origem desconhecida, que por ora de certo só pode ser apresentado como uma hipótese psicológica provisória. Refiro-me à elevada adesividade, entre colchetes, Haftbarkeit, ou fixabilidade dessas impressões da vida sexual, que é preciso admitir para a complementação dos fatos nas pessoas que depois se tornarão neuróticas ou perversas, já que as mesmas manifestações sexuais prematuras em outras pessoas não conseguem gravar-se de maneira tão profunda a ponto de produzirem uma repetição convulsiva e poderem prescrever por toda a vida os caminhos da pulsão sexual. Parte da explicação dessa adesividade talvez resida num outro fator psíquico que não podemos negligenciar na causação das neuroses, a saber, a preponderância que cabe na vida anímica aos traços minêmicos, em comparação com as impressões recentes. Esse fator é obviamente dependente da formação intelectual e aumenta conforme a elevação da cultura pessoal. Em contraste com isso, o selvagem tem sido caracterizado como, abre aspas,
Das Ungleichheitliche Kind des Augenblickes. Fecha aspas. Em decorrência da relação inversa entre a cultura e o livre desenvolvimento da sexualidade, cujas consequências podem ser seguidas muito de perto na conformação de nossa vida, a importância do rumo tomado pela vida sexual da criança para a vida posterior é muito pequena nos níveis cultural ou social mais baixos e muito grande nos mais elevados. Subtítulo: Fixação. O terreno preparado pelos fatores psíquicos que acabamos de mencionar é favorável aos estímulos acidentalmente vivenciados da sexualidade infantil. Estes últimos, abre parênteses, sobretudo a sedução por outras crianças ou por adultos, fecha parênteses, fornecem o material que, com a ajuda dos primeiros, pode fixar-se como um distúrbio permanente. Boa parte dos desvios da vida sexual normal, posteriormente observados tanto nos neuróticos quanto nos perversos, é estabelecida desde o começo pelas impressões do período infantil, supostamente desprovido de sexualidade. De sua causação participam a complacência constitucional, a precocidade, a característica da adesividade elevada e a estimulação fortuita da pulsão sexual por influências estranhas. Todavia, a conclusão insatisfatória que emerge dessas investigações das perturbações da vida sexual provém de não sabermos sobre os processos biológicos que constituem a essência da sexualidade, o bastante para formar, com base em nossos conhecimentos isolados, uma teoria suficiente para compreendermos tanto o normal quanto o patológico.